Eu convido a igreja para abrir a sua Bíblia em João capítulo 16, verso 33. Está escrito: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O tema da mensagem: como vencer o desânimo. Jesus, antes de assunto aos céus, ele olha para os seus discípulos e ele fala para os seus discípulos: no mundo tereis aflições, vocês vão passar por muitas aflições, perdas, perseguições, vocês vão passar por muitas provas, mas tenham paz em mim, tenham fé e tenham coragem de enfrentar as adversidades, as lutas, as pressões que vão vir até vocês, mas tenha bom ânimo diante das lutas, diante das provas, diante das perseguições, diante das injustiças. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão, porque eu estarei presente na vida de vocês, estarei junto, estarei auxiliando, estarei dando força a vocês superarem todos os momentos difíceis. E Jesus deixou bem claro para os discípulos: uma das armas mais eficazes de Satanás é o desânimo. Contrário do ânimo é o desânimo. Desânimo é esmorecimento, tristeza, apatia, perder a vontade de viver, perder a vontade de enfrentar os problemas. Agora, quando a aflição vier, você decide enfrentar com fé ou fica refém do desânimo. O que nos leva ao desânimo? Ninguém está livre de passar por esse momento difícil que nos leva ao desânimo, muitas vezes por conta da situação financeira, injustiça dentro de casa, perseguição, ou uma enfermidade, ou alguma notícia que te abalou, uma situação econômica a qual você está vivendo, talvez um momento de dificuldade financeira, a tua empresa está abalada, o teu relacionamento, teu casamento, e isso trouxe desânimo. Mas hoje o Senhor fala para mim, para você: levanta a cabeça, sacode o lombo e marche, porque o Senhor te ajuda. Amém? O Senhor te ajuda. O que nos leva ao desânimo são perdas, derrotas, dívidas, doenças, injustiças, expectativas frustradas. Agora vai acontecer, e de repente não acontece. Outro motivo que nos deixa desanimado é a demora da promessa. Senhor, estou gordo de promessa, quando vai chegar a minha bênção? Quando o Senhor vai atender o meu clamor? Eu estou participando dos cultos de quarta, estou participando da maratona de oração, estou participando dos cultos de domingo, estou participando nos montes da segunda-feira. Quando virá a minha bênção? E muitas vezes, por conta que você acha que Deus está demorando, teu coração esmurece e você perde o encanto de buscar a Deus, de estar na igreja, de estar orando, de estar perseverando. E o desânimo nos leva à prostração, nos leva a gente se fechar em si mesmo e dizer: Deus esqueceu de mim. Pode uma mãe esquecer do seu filhinho que ainda mama, mas se porventura esquecer, Deus não esquece de você. E hoje o Senhor fala para mim, para você: tenha bom ânimo, o Senhor começou uma boa obra na sua vida, e Ele vai completar essa boa obra. Enquanto não chegar a tua bênção, Deus está provando a sua fé. Em que fundamento está edificado a sua fé? Está edificado na palavra de Deus? Ou está edificado em profecias de homens? Se a tua fé está edificada nas promessas de Deus, saiba que Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele prometido, não cumprirá. Deus é fiel, Deus é o Todo-Poderoso, e Ele
começou uma boa obra e Ele vai continuar essa boa obra. Mas saiba que Jesus deixou bem claro: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, você também vencerá, porque eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Glória a Deus. Estarei convosco. Os inimigos que se levantam quando a gente está desanimado: ansiedade, tristeza, angústia, incredulidade, impaciência, irritação. Todos esses inimigos vêm para nos oprimir a nossa alma. Jesus passou por esse momento também difícil. A Bíblia fala em Marcos capítulo 14, verso 34, ele está no Getsemane, e ele está orando com tanta intensidade. Irmãos, é interessante que a Bíblia deixa bem claro: Jesus orou com tanta intensidade que ele chegou ao ápice do estresse, que as veias capilares do corpo de Jesus começou a estourar, e houve uma mistura de sangue com suor, porque era tão intenso o clamor a noite toda. E a oração de Jesus: Senhor, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Ele ora 3 vezes a mesma oração a noite toda, e ele sentiu o peso, a opressão, a angústia, e na mente dele vinha, ele podia contemplar o que esperava: uma morte de cruz, o sofrimento, a rejeição, a dor. Ele já antevia tudo que ele ia passar, e ele, como a Bíblia fala, como perfeita humanidade de Jesus, nós vemos explicitado nesse texto, que ele foi tomado, e disse Jesus: a minha alma está profundamente triste até a morte. E ele fala para os seus discípulos: ficai aqui e orai por mim, interceder por mim, porque chegou a hora da grande batalha, chegou a hora da cruz. E ela, no Getsemane, ele passa por uma prensa de azeite. E interessante, Getsemane significa prensa de azeite, e lá ele é prensado, esmagado, que a Bíblia fala que Jesus foi tomado por medo, por angústia, por solidão. Mas ele ora, no final ele diz: Pai, faça a tua vontade e não a minha vontade. E ele vence aquela grande batalha, renunciando à sua vontade e aceitando a vontade do Pai. Talvez você está vivendo um momento que o diabo está falando: desista, não vale a pena, Deus não está nem aí para você. Quanto mais você ora, mais assombração aparece. Mas continue orando, continue confiando que Deus é bom, Deus é fiel, Deus, Ele te ama. Ponto final. Deus não muda o seu humor. Ele começou uma boa obra. Você pode estar passando um momento de vale da sombra da morte, mas o Senhor está contigo, dizendo: não temas, eu te ajudo. Suporte, porque tudo isso vai redundar em caráter, tudo isso vai redundar em maturidade, tudo isso vai redundar em morte do eu. Irmãos, Deus está levantando uma igreja com caráter, uma igreja que não tem somente os dons espirituais, porque eu não fico impressionado se orar o aleijado andar, o cego enxergar. Isso não quer dizer espiritualidade. O que Deus olha: caráter, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, alegria até passar por lutas, provas. Alegria é espiritual, alegria que vem do Senhor, fruto do Espírito, de uma pessoa que tem passado pelas provas e tem encarado as provas como oportunidade de Deus fazer uma obra maravilhosa. Porque, irmãos, a gente entrega a vida para Jesus, a nossa alma está cheia de amarras, cadeias, temperamento difícil, e Deus começa a tratar. Quem era pavio curto, longanimidade é um fruto.
Aquele que era carrancudo, Deus coloca alegria no coração. Aquele que era vingativo, Deus enche de amor. Deus transforma de dentro para fora. E eu vejo, amados, outra lição muito importante, que a gente pode aprender aqui e ver exemplos. Nos dias de hoje, vemos cristãos sendo queimados vivos hoje. Lá em países como lá no Iraque, esse grupo terrorista ISIS queimando cristãos, e eles não negam a fé, e eles são pressionados a renegar a sua fé em Jesus, e eles deixam bem claro: nós não negamos a nossa fé. Nós vemos também cristãos sendo perseguidos na Coreia do Norte. Eles colocam bambu na unha da pessoa, e vai dedo por dedo, e vai cravando bambu, e mulheres sendo oprimidas, e elas não negam a fé. No dia de hoje, irmãos, no dia de hoje, está acontecendo hoje. Outro país que está acontecendo grande perseguição, Sri Lanka. Esses dias explodiram um homem-bomba, matou mais de 60 pessoas dentro de uma igreja. Tantos lugares está acontecendo, tantas perseguições, porque Satanás está desesperado, porque Jesus está para arrebatar a sua igreja, e Jesus está levantando a sua igreja. As aflições, Jesus deixou que os discípulos iriam passar, e a igreja de Jesus iria passar, mas é para ter bom ânimo, encarar como bênção. A Bíblia fala: bem-aventurado quando vos perseguirem, vos mentindo, disseram todo mal contra vós, regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. O inimigo pode ferir nossa carne, mas, meu querido, não pode tocar no nosso espírito. Ser fiel até a morte, diz o Senhor, e eu te darei a coroa da vida. Permaneça firme, inabalável, e diga: Senhor, eu não abro mão do Senhor, eu vou até as últimas consequências, eu serei fiel até a morte. E a Bíblia fala: dar-te-ei a coroa da vida. Permaneça. Nos dias de hoje, as pessoas, por coisa tão pequena, não vou para a igreja, estou desanimado com Deus, estou magoado com Deus, estou magoado com a igreja, e fica num mimimi, numa murmuração. A Bíblia fala: em tudo dai graças, em tudo dai graças. E a Bíblia fala assim: oferecei ao Senhor sacrifício de louvor, de frutos que confessam o seu nome. Glorifica a Deus em todo momento, em todas as circunstâncias, porque Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Duram para sempre, permanecem inabalável. Agora, como reagir ao desânimo, pastor? Como? 2 Coríntios capítulo 4, versos 8 a 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém, queridos? O abatimento pode vir, o desânimo, mas resista em oração, resista meditando na palavra, orando a palavra, resista louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Leia bons livros, vai fortalecer a sua fé. Ouça louvores, coloca no seu carro louvores, de louvor, adoração. Não bota aquelas músicas lá de música de dor de cotovelo, foi traído, foi enganado pela minha mulher. Escuta músicas que louvam, que engrandece o Senhor, porque o louvor liberta, o louvor muda a atmosfera. Você está nesse mundo, mas você não é deste mundo. Você está neste mundo para fazer a diferença. O ímpio está reclamando por causa dos seus problemas, mas você diz: eu tenho um Deus que está acima de todo problema. Eu tenho um Deus que é poderoso para fazer muito mais do que eu penso e imagino. E esse Deus é por mim. Se Deus é por mim, eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece, Ele me ajuda, Ele me potencializa a vencer todas as lutas. Se Deus é meu pastor, nada vai me faltar. Na minha caminhada, diante das lutas, eu posso passar pelo vale da sombra e da morte, mas não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo.
Se você tem convicção que Deus está contigo, você vai louvar ao Senhor, você vai dar glória ao Senhor, você vai dizer: Senhor, não estou entendendo o processo, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Tu, Senhor, começou uma boa obra, e o Senhor me ama, e o Senhor vai completar essa obra gloriosa na minha vida, porque o Senhor é Pai, o Senhor não é padrasto, o Senhor é Pai. A maior prova do amor de Deus, que Ele semeou seu único Filho, para vos dar graciosamente tudo aquilo que você necessita. É pelos méritos de Jesus, você pode entrar todo dia na presença de Deus e dizer: Pai, é no nome de Jesus. Olha o que diz a palavra do Senhor, em João capítulo 14, verso 13, tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o meu Pai seja glorificado no Filho. Senhor, estou passando um momento de angústia, me ajuda, traga um lenitivo para a minha alma, e o Senhor vai te fortalecer a superar esse momento difícil. Deus não vai tirar o problema, mas Ele promete: eu vou te ajudar para você superar, porque esse problema vai trazer maturidade, experiência, perseverança, visão, revelação, que eu sou o Senhor que vos ajuda a superar os momentos difíceis. Porque seria muito fácil orar e Deus tirar os problemas, e você não tem crescimento. O crescimento espiritual vem muitas vezes com as lutas, com as provas, onde a nossa fé é testada, é provada. Se a nossa fé está fundamentada na palavra do Senhor, você prevalecerá. No ano de sequidão, você não deixa de dar fruto, você frutifica, porque a sua fé tem fundamento profundo. Amém, querido? Você pode estar passando prova, mas você é um abençoado. Onde você passa, você deixa a bênção de Deus, mas o pão de cada dia não falta. Mas vai chegar um momento que vai sobejar, e você vai poder abençoar tanta gente. Então, queridos, você está passando um momento de vacas magras, Deus está te preparando para coisas grandes. Então creia que o melhor de Deus vai acontecer. Em Atos capítulo 16, verso 25, fala assim, que Paulo e Silas foram açoitados, receberam chicotadas, e a Bíblia fala que à meia-noite eles começaram um culto de louvor, de adoração ao Senhor, pelo privilégio de sofrer por amor a Jesus. Irmãos, eles tinham a visão do reino. Você está neste mundo, você está servindo ao reino de Deus. Você está neste mundo é para expressar a glória de Deus, expressar o caráter de Deus, a vida de Deus. Por isso, quando você passa por lutas, esse é o momento que Satanás quer ver o que? Murmuração, que é louvor ao diabo. Mas quando você diz: Senhor, não estou entendendo, mas eu te louvo, Senhor, porque eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor tem o controle da minha vida, nada passa desapercebido aos teus olhos. Eu sei que o meu Redentor vive. E o louvor é adoração, e vai mudar a atmosfera. E a Bíblia fala que esses dois homens começaram a louvar, a adorar a Deus. Eles estavam ensanguentados de tanta chicotada que receberam. À meia-noite começou um culto de louvor, de adoração, e de repente a unção veio, e o Senhor colocou por terra as cadeias, as algemas que prendiam os pés, as mãos, e a prisão foi aberta, e o carcereiro pegou a espada para se matar, falando: agora esses dois homens vão me cortar em pedacinho. E Paulo fala: não faça isso. O que eu posso fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Irmãos, aquele homem, aquele carcereiro foi salvo, e a sua família, e Deus transformou uma situação de aparente tragédia na vida de dois homens, mas eles tinham a visão de fé diante da calamidade. Eu sempre brinco que o crente de fé vê oportunidade diante da calamidade. O crente, o incrédulo vê uma calamidade em cada oportunidade, porque ele não consegue enxergar que atrás do sol existe um sol da justiça que brilha. O Senhor está atrás dos bastidores, comandando a sua vida. E aqueles dois homens, de repente, começou um culto doméstico,
E toda a família do carcereiro se converteu e começou na casa de uma mulher vendedora de púrpura, um culto doméstico, que as bênçãos de Deus se estendeu para a Europa, a igreja se estendeu para a Europa. Foi através daquele momento que parecia de tragédia, aqueles homens foram humilhados e Deus transformou a humilhação em honra. Então, queridos, creia, Deus está no controle. Como eu posso reagir diante do desânimo? Louvar ao Senhor em todas as circunstâncias. O apóstolo Tiago, o irmão de Jesus, ele traz uma palavra também de encorajamento para a igreja. Em Tiago capítulo 1, verso 2 em diante, fala assim: tende motivo de toda alegria ao passar por várias provações, sabendo que as provações da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Amém? Tende motivo, irmãos, como é difícil louvar a Deus, como é difícil se alegrar. Se você soubesse, se você pudesse olhar na agenda de Deus daqui a um mês, aquela situação que está te deixando você desesperado, se você pudesse olhar, no dia tal, a tua vitória está decretada lá, você ia estar numa alegria. Queridos, Deus já escreveu a tua vitória. Não atrase a promessa de Deus por conta da tua incredulidade. Israel, 40 anos de deserto poderia ser 11 dias a caminhada, mas por conta da incredulidade, por conta do povo duvidar do poder de Deus, murmuração, e aquele povo viu as promessas, mas não entrou nas promessas, porque duvidou. E Deus levanta uma mulher chamada Raabe, que sabia que Deus ia destruir aquela nação, Canaã, mas ela falou: o Deus a quem você serve, fala para os 2 espias, é um Deus todo poderoso, é um Deus que abriu o mar vermelho, é um Deus que supriu no deserto com pão, com água, o povo de vocês. E o nosso povo está desmaiando de medo, está apavorado diante da presença de vocês, porque Deus entregou esta terra para Israel, e eu quero que vocês poupem a minha vida e a minha família. E ela fez uma aliança, Raabe fez uma aliança com os espias. Irmãos, Deus poupou aquela mulher e a sua família, porque ela decidiu confiar em Deus de Israel, e ela protegeu os 2 espias. No iminente momento de juízo de Deus, ela foi salva pela graça de Deus, e pela graça de Deus ela faz parte da genealogia de Davi e de Jesus, porque essa mulher, pela fé, na hora do juízo, ela testemunhou de o que Deus era capaz de fazer, que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus sustentou o povo de Israel. Ela não viu, mas ela ouviu falar e creu, e pela fé ela foi abençoada. Então, meus queridos, você está a um passo da tua vitória. Não retroceda, continue orando, continue jejuando, continue participando dos cultos, participando das células, participando dos momentos de oração nos montes. Continue perseverando, porque está chegando o momento que vai romper esta grande vitória de Deus para você, e você vai romper, e Deus vai liberar para você coisas inimagináveis que Deus tem preparado para você. Mas persevere, porque a vitória vem para aqueles que vão até o final. Então persevere, diga para o teu irmão: persevere, persevere, não desista, porque Jesus não desistiu no Getsêmani por você, ele foi até a cruz, e Jesus morreu, ressuscitou, e hoje ele está de braços abertos dizendo: vinde a mim, filhinho, filhinha, você que está cansado, desanimado, que está aí sem direção, que está vivendo um momento de desespero, vinde a mim, que eu tenho alívio, que eu tenho socorro, que eu tenho a vitória que você precisa. Vinde a mim, porque sem mim nada podeis fazer. Em Jesus você tem amor, segurança e uma vida
com um propósito. Você está nesta terra, é para a glória de Deus, para frutificar, para expressar o caráter de Deus e para botar o diabo a correr. Você está aqui para ampliar o território de Deus, você está aqui para implantar o reino de Deus, e começa na sua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa vamos experimentar, desfrutar das bênçãos do Senhor. Podemos passar pelas lutas, mas o Senhor nos sustenta. Quando o Senhor falou ao meu coração: servo meu, em sonho, a tua casa vai passar por um grande abalo. De repente a notícia: Mariana com câncer. E um câncer que o médico falou é devastador. 10 meses não houve luto na minha casa, pelo contrário, louvor, palavras de fé, palavras de encorajamento. Todos os cultos de quarta-feira, a minha mensagem era de fé, de encorajamento, que Jesus cura e Jesus permite as lutas, porque Ele tem propósito. E hoje a Mariana ministra para mais de 50 mulheres, toda quarta-feira, antes do culto, lá atrás. O diabo queria ceifar a vida da minha esposa, mas Deus transformou a maldição em bênção, e hoje é uma bênção ambulante. Muitas vezes me acordo, ela está de joelho dobrado, orando nas madrugadas, clamando a Deus, abençoando suas discípulos, abençoando a todos que participam dos cultos que ela tem ministrado. Eu vejo nome por nome. Quando ela estava com câncer, e pessoas que ligavam: Mariana, ora por mim, meu casamento está balançado. Ela encorajava, ela tinha palavra de esperança e nunca esmoreceu. Por quê? Ela se fortalecia louvando a Deus, buscando a Deus, servindo a Deus. E eu sempre ministrando fé, esperança, e Deus deu a vitória. Eu quero deixar bem claro, 1 Pedro, ou melhor, Romanos capítulo 8, verso 26, fala assim: que o Espírito Santo nos ajuda. Olha o que está escrito, Romanos capítulo 8, verso 26. Também o Espírito Santo semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E 1 Pedro capítulo 5, verso 9, o Senhor fala para nós como podemos reagir ao desânimo: resistir firmes na fé, certo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Irmão, você está passando luta, saiba que o teu irmão que está do seu lado está passando luta, mas creia, ele vai vencer, você vai vencer. Os irmãos lá que estão passando momentos de grandes dificuldades, estão sendo martirizados, eles estão já reencontrando com o Rei dos Reis. Permaneça firme. Eu quero terminar enfatizando qual o melhor remédio para o desânimo? Palavra de Deus. Medite na palavra, coma a palavra, ore a palavra, profetize a palavra do Senhor, viva a palavra, ore sem cessar, esteja sempre nos cultos, nunca esmoreça. Participa das células, procure irmãos de oração, irmãos de fé, procure. E leia bons livros, como mencionei. E louve em todo momento. Porque depois da tempestade vem a bonança. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá no amanhecer. Amém?